sociais são de impacto muito grande, né? Sim. Não só da explosão, mas os efeitos na casa das pessoas, o medo, a correria. Difícil, muito difícil. Vamos ver como está a situação, vamos saber a situação de momento lá em Beirute. Nós já estamos aqui em áudio e vídeo, para quem nos acompanha em youtube.com/Rádio Bandeirantes. Contato com o jornalista brasileiro Tariq Saleh, ele que mora em Beirute, né, Tariq, e sentiu de perto essa explosão nesta terça-feira por aí, né? Como é que estão as coisas de momento aí em Beirute, Tariq? Olá, amigos da Band. Bom, neste momento, o que mais se escuta agora são as ambulâncias, né? O número de feridos continua subindo, o número de mortos também já subiu um pouco mais, são cerca de 50 mortos, mais de 3 mil feridos. Então, as ambulâncias, pelas ruas aqui da capital, o que mais se escuta agora são as ambulâncias. As pessoas ainda estão chocadas, muita gente nas redes sociais, compartilhando mensagens de apoio à população libanesa, muita gente aqui da região, inclusive de outros países árabes, da Europa, mandando mensagens, população indo aos hospitais para doar sangue, né? A Cruz Vermelha local aqui pedindo para as pessoas se dirigirem aos hospitais para doação de sangue, e ainda buscando respostas. Agora, algumas autoridades já prometem uma investigação rigorosa, como o próprio Cláudio antes mencionou, esse depósito de nitrato e os de fogos de artifício, realmente havia sim um depósito de fogos de artifício, e tudo indica que foi realmente um acidente e uma má administração, ou seja, um local que deveria estar com uma melhor segurança, né, desse tipo de produto, né, um material explosivo. Então, a explosão, como foi citado aí antes, a brasileira escutou a 40 quilômetros, foi isso? Cidades ao sul do Líbano escutaram a explosão. Então, realmente, o meu prédio, onde eu estava no momento da explosão, sacudiu, e a primeira coisa que veio à mente foi ou um terremoto ou um carro-bomba, né? Um atentado à bomba, algo que não ocorre em Beirute já há alguns anos. Tariq, temos aqui informações. Muito boa tarde. Que bom que você, apesar do susto, né, só tá sem nenhum problema, não houve ferimentos nem nada. Que bom, é bom saber disso. É bom que seus familiares também saibam disso, tomem conhecimento de como as pessoas também, houve muitos mortos, né, mais de 50, 3 mil feridos, mas, enfim, para a grande parte da população foi apenas um susto, ainda bem. Mas o que a gente está, a última informação que nós temos, a mais recente, né, é que o diretor-geral da alfândega disse que essa explosão foi provocada por toneladas de nitrato de amônia que foi confiscado, né, que tinha sido confiscado e era mantido nessa região ali. E a gente sabe que nitrato de amônia como é que eu diria? É uma coisa usada, é um componente usado muito na agricultura, mas é usado também para a fabricação de bombas. Há alguma possibilidade ou alguém aventou aí a possibilidade de o Hezbollah, por exemplo, ter parte nisso, né, ter participado de alguma maneira de um atentado que provocasse a explosão do nitrato que estava apreendido, enfim, perderam e aí resolveram então explodir tudo ou não? Ou terá sido mesmo um acidente? Eu não acredito, não. Acho que, já se fala há muito tempo, muitos anos, de que o porto de Beirute seria uma das entradas de contrabando de armas do grupo Hezbollah. Algo que forças da ONU que monitoram a costa libanesa, inclusive um navio brasileiro, que faz parte dessa força-tarefa marítima, tentam, enfim, patrulhar a costa libanesa.
Sim, há muito tempo se fala que há um depósito de armas ou de materiais explosivos, materiais que poderiam ser usados para explosivos. Você tem razão quando fala que o nitrato, sim, pode ser usado para explosivos. Agora, a especulação de que o Hezbollah teria participação, eu não acredito muito pela zona onde está esse porto. Há zonas residenciais muito próximas. Eu diria, mais ou menos 100 metros de distância da zona portuária, há muitos prédios residenciais, mas muitos prédios mesmo. Eu não acredito que o Hezbollah teria algum objetivo. A primeira coisa que devemos perguntar, qual o objetivo de explodir o próprio depósito de armas ou supostos explosivos. Então, acho que o ideal agora é esperar, né? Esperar mais informações. É muito cedo para falar se teria sido deliberado ou se teria sido algum acidente. Né? Tudo indica que foi um acidente, sim. As condições aqui são... Alô? Desculpa, é Lana Canepa falando aqui contigo. Eu queria exatamente que você descrevesse para a gente, aqui está longe, como é que é essa região, essa zona portuária, o que tem ali ao redor desse cenário em que aconteceu essa explosão. Eu ouvi falar que tem hotéis, que você estava dizendo que era uma zona residencial. Você acha que muita gente estava ali no momento daquela explosão hoje? Bom, em função da pandemia, muita gente está em casa, assim, não é uma situação bastante diferente agora, né, o novo normal. Justamente essa semana o país fez um novo isolamento, né, as pessoas estão ficando mais em casa e, sim, há uma zona comercial também, uma zona comercial, uma zona residencial. Muitos prédios foram afetados pela onda de choque, né? Enfim, alguns dos mortos, muita gente desses números, o número de mortos é justamente dessa região aí, dessa zona próxima à área portuária. Tariq, qual é o posicionamento neste momento do governo do Líbano? Tem sido passada alguma orientação especial para os moradores de Beirute? Alguma indicação sobre retirada dessa população da cidade? Como que vocês têm sido orientados aí pelas autoridades? Houve algum pronunciamento oficial? É uma pergunta também. Bom, o primeiro-ministro se pronunciou oficialmente, ele declarou amanhã um dia de luto oficial, obviamente. Não há nenhuma orientação à população, apenas que fique em casa, muito por conta que se segue aqui a questão do isolamento, né? Então, em função da pandemia, mas em relação à explosão de hoje, não, se continua, não há nenhuma posição oficial, então nada nesse sentido. Tariq, você tá nesse momento... Tariq. Pois não, vai lá, Cláudio. Pode ir. Tariq, eu queria saber o seguinte, você tem notícia de algum movimento da Embaixada do Brasil em Beirute, no sentido de verificar se os brasileiros estavam bem, etc.? Teve algum tipo de contato, ou alguma iniciativa da diplomacia brasileira para saber dos brasileiros em Beirute? Bom, a maioria dos brasileiros que vivem aqui no Líbano estão registrados com a Embaixada Brasileira, no setor consular da Embaixada. Eu sei de brasileiros que tiveram um contato da Embaixada, enfim, mas eu particularmente, eu posso dizer que Opa, travou aqui a conexão. Grupos de WhatsApp, conversamos em grupos de WhatsApp, enfim, não sabemos nada. Por enquanto, não há nada de uma vítima brasileira ou entre feridos. Tariq Saleh é jornalista brasileiro que trabalha em Beirute. Neste momento você está onde, Tariq? A gente tem acompanhado aqui pelas imagens. Em que região de Beirute você está? Eu estou no escritório, no prédio onde estão as TVs internacionais, fica aqui também. Está a 300 metros da explosão. Então, o prédio ele teve toda não vou dizer a fachada, mas as vidraças foram estilhaçadas. A nossa redação foi bastante danificada. Então, nesse momento, eu estou no corredor aqui, não sei se você consegue escutar, mas o barulho de gente trabalhando, removendo estilhaços, enfim. Você consegue dar uma palhinha, mostrar pra gente como está a situação neste momento aí, com imagem?
E eu queria saber como é que foi a reação das pessoas que atuam e do pessoal do prédio no momento da explosão. O que vocês fizeram na sequência? Tentaram deixar o prédio? O que você imaginou que pudesse ser? Qual foi a reação de momento? Bom, eu não posso dizer a reação aqui do prédio, porque eu estava em casa no momento da explosão. Eu me dirigi logo em seguida aqui em direção ao prédio aqui, onde está esse que vocês estão vendo aqui nas imagens. Uhum. Mas, assim, houve um susto, assim, conversando com alguns colegas aqui do prédio, disseram que, claro, com os vidros estilhaçados, muita gente saiu do prédio, se dirigiram para a rua, né? E depois, claro, todo mundo voltou a trabalhar, se dirigiram à região da explosão. Então, é o que eu posso relatar no momento. Assim, que, esse prédio onde estamos, ele fica ao lado do prédio do governo, né? É o prédio onde está o primeiro-ministro. Então, que também foi danificado, né? Teve algumas vidraças estilhaçadas também. Ou seja, se vocês estão numa força-tarefa de cobertura e de limpeza também, né, Tarek? A gente está acompanhando aqui nas imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, as imagens ao vivo aqui transmitidas pelo Tarik Saleh, jornalista em Beirute, mostrando pra gente a situação do prédio onde ele estava lá, a redação. Cláudio, você ia fazer perguntas para ele? Não, eu queria saber, Tarik, com relação ao clima que você já está aí há vários anos, eu queria saber o seguinte, é uma região muito tensa, né? Houve um atentado importante em 2015, né? Um atentado de fato daqueles bastante que provocaram muitas mortes e dores e tal, atribuído ao Estado Islâmico, também ao Hezbollah, etc. Eu queria saber como é o dia a dia. Há essa expectativa de que uma hora para outra vai explodir uma coisa, ou não? Ou a essa altura as pessoas já estavam, enfim, mais relaxadas do ponto de vista da expectativa de alguma tragédia? Perfeito. É um país que está acostumado a muitos conflitos, né, Cláudio? Como você mesmo citou, houve muitos atentados fazem alguns anos, o próprio Estado Islâmico. É um país que tem uma rotina bastante peculiar, que é muito diferente da nossa no Brasil. Mas vamos dizer assim, há uns 4, 5 anos não houve mais atentados. O país simplesmente mergulhou agora numa crise econômica muito grande. E a pandemia só agravou isso. É um país que agora atravessa uma situação bastante difícil. Há protestos antigovernos toda semana. As pessoas estão desesperadas, o desemprego, a taxa de desemprego é muito alta, 50% da população libanesa já vive na linha de pobreza. Então, essa explosão só veio agravar um sentimento de impotência, né? Eu acho que essa seria a palavra, assim, que quando parece que não vem mais boas notícias, só más notícias. A questão do atentado, acho que não há mais essa expectativa por enquanto. É um país que superou, mas que, claro, a qualquer momento, qualquer crise regional, o Líbano sempre acaba sendo afetado. O Tarik Saleh é repórter, jornalista, né, estabelecido em Beirute. Tarik, só para a gente encerrar, queria que você lembrasse para a gente essa ampla relação que nós temos, né, com o Líbano, Brasil, que tem uma das principais comunidades fora do Líbano, né, comunidades de libaneses fora do Líbano. Aliás, tem até uma nota do ex-presidente Michel Temer, que é de origem libanesa, né? Uhum. Ele diz o seguinte: consternado com o gravíssimo incidente ocorrido hoje em Beirute, trago a minha palavra de condolências às famílias das vítimas, que o espírito de luta e superação dos libaneses mais uma vez estejam presentes. Força, meu Líbano, diz o Michel Temer na sua nota. Essa relação é muito ampla e próxima, né, Tarik? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos até pouco tempo atrás o Brasil reunia a principal comunidade libanesa fora do Líbano, né? Em algum momento até com maior população libanesa no Brasil do que no próprio Líbano, né? Como que é essa relação hoje? Como que se mantém essa relação Brasil-Líbano, hein? É uma relação bastante próxima. Os dois países realmente têm uma relação bastante próxima. Muitos libaneses
ou seja, muitos brasileiros de origem libanesa vêm ao Líbano, e muitos brasileiros são bem recebidos aqui, mesmo brasileiros sem origem libanesa. Eu não tenho origem libanesa, eu, na verdade, tenho origem palestina. Mas é uma relação muito boa, os libaneses gostam muito do Brasil, então é uma relação bastante especial, com certeza. Eu queria só perguntar, antes da gente se despedir, Tariq, que sensação vocês têm? Ainda não há uma confirmação, você disse que provavelmente foi um acidente, mas há um clima de tensão instalado, porque pode ser um ataque terrorista? Vocês têm esse nível de medo no ar? Eu não diria medo, eu acho que é o que o país menos precisa agora que seja um atentado. A probabilidade que seja um atentado é muito pequena. Claro, ninguém vai jogar suas fichas agora numa conclusão, é muito cedo para falar isso. Mas é um país que já está acostumado com crises e atentados, eu só acho que neste momento, no contexto atual que o país vive, com essa sua crise econômica bastante profunda, essa possibilidade seria, digamos assim, a pior possível. Tariq, eu só queria, para situar melhor o nosso ouvinte com relação a Beirute, principalmente, né? Beirute foi considerada, ainda é, né? Considerada a Paris do Oriente, né? A cidade é lindíssima, continua muito bonita como sempre foi, continua atraindo turistas. Como é viver em Beirute para você, afora aí esse momento mais de tensão e de tristeza? É uma cidade bastante ocidentalizada. Eu diria, para quem lembra muito eu sou do Sul, né? Eu sou da região de Porto Alegre, tem um pouco de Porto Alegre, tem um pouco de São Paulo. É uma cidade que poderia perfeitamente ser parte da cidade, poderia ser perfeitamente uma cidade brasileira, uma cidade europeia. Claro, as últimas décadas de estagnação política, estagnação econômica, corrupção, a cidade pagou um preço muito alto por isso. Então, a infraestrutura ela está mais debilitada, as zonas, a bairros continuam muito bons, muito bonitos, outros bastante antiquados, sem muita infraestrutura. Então, eu diria, continua bonita, sim, mas talvez não aquela Paris do Oriente Médio. Muito bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder com o Tariq Saleh, ele que é jornalista brasileiro em Beirute, trazendo para nós um cenário completo aí desses momentos pós-explosão que nós tivemos no começo da tarde, no horário de Brasília, lá em Beirute. Tariq, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa sorte para vocês aí e que tudo se restabeleça e se esclareça também da melhor forma possível para vocês aí em Beirute. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Antes de você passar, só, Cris, eu queria registrar a coragem do jornalista de se aproximar do fato ali, numa situação em que a gente não sabe nada sobre o que está acontecendo. Tariq merece reconhecimento por essa atitude, porque eu acho que é o nosso trabalho mostrar a verdade, buscar a verdade. Então, só queria deixar registrado aqui o orgulho de ser jornalista, de assistir as pessoas destemidamente procurarem a verdade, quererem saber. Ele não ficou em casa, ele foi para perto da explosão para entender o que está acontecendo. Eles que estão isolados, né, por causa do coronavírus, ele até registrou aqui conosco que os jornalistas, de modo geral, têm, na medida do possível, mantido home office nesses últimos dias, principalmente em Beirute, nesses dias de lockdown mesmo na cidade. E ele, imediatamente, assim que ele presenciou e sentiu a explosão, ele já foi até a redação onde ele trabalha, que é impressionante, né? A 300 metros do epicentro da explosão com danos sensíveis, né, Cláudio Lana? Exatamente. Tem um indicativo aqui, eu estou vendo aqui declarações de especialistas e tal. Você vê que por trás daquele cogumelo branco tem um núcleo escuro, né? E aos poucos aparece